Olá, meus queridos! Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Vamos conversar rapidamente sobre um tema extremamente importante que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal na sessão do dia 27 de abril de 2020. Então, o plenário do STF proferiu uma decisão, gente, pondo um ponto meio que, não sei se bem um ponto final, porque a gente nunca sabe, né? Tudo é mutável na vida. Mas, enfim, se manifestou sobre um aspecto que era extremamente controverso, que era, na verdade, se o acórdão confirmatório da sentença condenatória caracterizava ou não causa interruptiva do prazo prescricional. Exatamente. Na verdade, em função de uma alteração legislativa de anos atrás sobre o artigo 117 do Código Penal, surgiu sempre essa polêmica. Havia um posicionamento doutrinário majoritário, havia uma posição da segunda turma do STF bem consolidada, no sentido de que a confirmação da condenação não era causa interruptiva, mas a primeira turma vinha se posicionando, principalmente nos últimos tempos, apoiada por uma posição do Alexandre de Moraes, no sentido oposto. E aí, finalmente, isso chegou ao plenário, num habeas corpus, e o STF, no dia 27 de 4 de 2020, julgando o HC 176473, novamente uma decisão do Pleno, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, acabou impondo aí um posicionamento no sentido de que nós temos, sim, uma causa interruptiva da prescrição. Vamos dar uma olhadinha na decisão, depois eu vou explicar como é que isso acontece, como é que isso funciona, tá? E a gente vai mostrar a vocês as decisões anteriores, quais eram os seus argumentos, enfim, chegar aí à conclusão de que, olha só, sinto muito, acima de Deus, só Deus. Então, o Pleno do STF decidiu, a princípio, esse é o posicionamento que a gente passa a adotar, ok? Então, vamos lá, vamos dar uma olhada primeiro nessa decisão do HC, decidido aí pelo Supremo Tribunal Federal na sessão, né, uma sessão virtual, do dia 27 de abril. Então, diz o habeas corpus: alegada prescrição da pretensão punitiva, inocorrência, interrupção da prescrição pelo acórdão confirmatório. Então, eu quero que você preste muita atenção nisso. Então, interrupção da prescrição pelo acórdão confirmatório da sentença condenatória. Isso é o que interessa, tá? Aí vamos lá. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado, prendendo-se a noção de perda do direito de punir por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso do tempo. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. Será que não, gente? Será que o Código Penal realmente não fazia distinção? Depois eu vou mostrar a você por que o entendimento contrário existia, tá? Então, o entendimento contrário agora sucumbe, mas, de qualquer forma, né, sucumbe jurisprudencialmente, nada impede que a doutrina continue sustentando o contrário, mas eu vou mostrar a você quais eram os argumentos. Então, voltando para cá. Então, o Código Penal não distingue entre acórdão condenatório e confirmação de condenação, como causa interruptiva da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício, esse foi o argumento que o Alexandre de Moraes usou e que foi acatado pela maioria dos ministros, não foi unânime, tá? Então, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, na forma do artigo 117, inciso 4º do Código Penal. Beleza, essa é a decisão do STF, e aí eles, então, estipulam aqui uma tese. Não sabemos, acreditamos que isso vai ensejar aí uma súmula. A gente não tem certeza, mas, num primeiro momento, a tese que fica firmada em razão dessa nova decisão do STF é essa aqui. Nos termos do inciso 4º do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmando sentença de primeiro grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. Maravilha, a gente já leu a decisão, agora a gente tem que tentar entender qual é o nosso problema.
Tudo bem? Então vamos lá. Nós sabemos que quando a gente faz a análise do lapso temporal para o decurso, para verificar se ocorreu ou não a prescrição da pretensão punitiva, nós temos definido lá no artigo 117 do Código Penal quais são os marcos interruptivos da prescrição. Então, vamos voltar para cá e entender como é que isso funciona, né? Eu vou fazer com você uma linha do tempo. Então, vamos imaginar que você estivesse diante de um crime de estelionato, ok? Então, a denúncia foi oferecida por um crime de estelionato. Hoje, nós sabemos que o estelionato, em razão do pacote anticrime, passou a ser crime de ação penal pública condicionada à representação. Mas isso não muda nada, porque a contagem do prazo de prescrição depende do quantum de pena. Mas tudo bem, se você tiver na dúvida, já fica aí consignado que tem a representação da vítima. Então, é um estelionato caput do artigo 171, e a gente sabe que no crime de estelionato, olha só, então, estelionato, crime do artigo 171 do Código Penal, a pena máxima em abstrato, é uma pena de 5 anos. Para que a gente possa fazer o cálculo prescricional, a gente precisa pegar essa pena máxima prevista em lei e olhar lá no artigo 109 do Código Penal em qual dos incisos ela se enquadra. E aí a gente vai observar que realmente, de acordo com o artigo 109, inciso 3º, uma pena de 5 anos prescreve em 12 anos, não é verdade? Então, o que nós temos aqui é basicamente o seguinte: a prescrição da pretensão punitiva pela pena máxima em abstrato, no caso do estelionato, se dá em 12 anos. Perfeito. Então, o que você tem? Você tem, basicamente, que a data da consumação do crime é o marco inicial para a contagem da prescrição da pretensão punitiva, né? Na sua primeira modalidade, digamos assim. E aí, o que você tem? Então, eu tenho aqui a data do fato, ok? E aí, o prazo prescricional começa a fluir. Fato é, gente, que a pergunta que vai surgir é a seguinte: quanto tempo tem o Estado, né? Quanto tempo tem o Estado para receber a denúncia instaurando o processo crime por um crime de estelionato? Bom, o Estado tem que deflagrar o processo dentro do prazo máximo de 12 anos. Então, vamos imaginar que não tenha ocorrido a prescrição da pretensão punitiva, ou seja, o lapso temporal entre a data da consumação do crime e o recebimento da denúncia seja inferior a 12 anos. Então, se o lapso temporal é inferior a 12 anos, beleza, a denúncia poderá ser recebida e com o recebimento da denúncia, o que nós temos é uma interrupção da prescrição. O prazo zera e começa a fluir de novo, não é verdade? Bom, beleza, começa a fluir de novo e agora surge a dúvida: quanto tempo tem o Estado de novo intervalo até o próximo momento interruptivo? Porque diz o artigo, vamos para ele, 117 do Código Penal, que são causas interruptivas da prescrição: o recebimento da denúncia ou da queixa, a decisão de pronúncia, é o inciso 2. O inciso 3, a confirmação da decisão de pronúncia. E o inciso 4 estabelece que a publicação da sentença condenatória ou o acórdão condenatório caracteriza causa de interrupção da prescrição. Beleza? Então, e depois que a denúncia foi recebida, se eu estivesse num procedimento do tribunal do júri, a pronúncia seria causa interruptiva. Mas fora do júri, o meu próximo momento de interrupção da prescrição é a sentença, a publicação da sentença. Então, o que tem que acontecer? Tem que acontecer, veja só, entre a data do fato e a publicação da sentença
condenatória seria inferior a 12 anos. Beleza. Então, numa situação como essa, se o lapso temporal decorrido entre a data do fato e o recebimento da denúncia é inferior a 12, não ocorreu, neste intervalo, a prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, certo? Da mesma forma, se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória o lapso temporal foi inferior a 12, então também não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, né? Que não é numa das suas submodalidades. Lógico que eu não estou aqui tratando da discussão sobre prescrição retroativa. Não é o objeto desse vídeo, né? Fato é, gente, que uma vez que foi publicada a sentença condenatória, agora vai surgir um problema. Qual é o problema? O problema é o seguinte: antigamente, eu quero que você observe aqui, preste atenção. O artigo 117 do Código Penal, antigamente, ele não tinha essa parte final. Eu vou fazer aqui uma coisa, vamos ver se vai funcionar. Ó, não funciona. Então, olha só, vamos botar em preto. Então, isso aqui não estava escrito no Código Penal antes do ano de 2007. Até o ano de 2007, veja, o que estava escrito no Código Penal é que a sentença condenatória, a publicação da sentença condenatória, era causa de interrupção da prescrição. Então, no momento em que o réu tivesse sido condenado, isso lá antes do ano de 2007, né? Eu não tinha margem para dúvida. Uma vez condenado o acusado, a partir de agora, o Estado teria 12 anos para a tramitação de todos os recursos, ok? Então, aqui é o trânsito em julgado da decisão, ok? Então, ou seja, o Estado teria agora 12 anos. Novamente, eu vou mostrar para você. Lógico que o Estado teria que terminar com esse processo com uma sentença condenatória definitiva, os recursos não poderiam demorar mais do que 12 anos para serem julgados, partindo da premissa de que eu estou trabalhando com a pena máxima em abstrato, ou seja, se houver recurso da acusação. Enquanto houver recurso da acusação, a pena deste réu pode aumentar. Então, eu vou continuar utilizando a pena máxima em abstrato prevista para aquela infração. Então, se a pena máxima em abstrato de estelionato é 5 anos, enquanto tiver recurso do MP, a análise dessa prescrição da pretensão punitiva agora, que é o que a gente chama de prescrição superveniente, certo? Então, a prescrição superveniente, ela vai ser analisada com base na pena máxima em abstrato, que no nosso caso é 12 anos, certo? Agora, se só tiver recurso da defesa, essa modalidade, que é o que a gente chama de prescrição superveniente, que é uma ou intercorrente, que é uma modalidade de prescrição da pretensão punitiva, ela, na verdade, gente, ela seria analisada pela pena concretamente aplicada na sentença. Por quê? Porque se só existe recurso da defesa, a pena do réu não pode aumentar, então eu já posso utilizar a pena efetivamente aplicada para verificar quanto tempo tem o Estado para julgar os recursos. Então, tradicionalmente, eu tinha como marco de interrupção da prescrição da pretensão punitiva a publicação da sentença condenatória e depois só o trânsito em julgado, porque a partir do trânsito em julgado eu passo a analisar a prescrição da pretensão executória. Beleza. Então, tudo bem. Só que no ano de 2007, o Código Penal foi alterado. E quando surgiu essa alteração no ano de 2007, o que o legislador fez? O legislador chegou aqui e escreveu assim, olha só, gente, desse jeito no Código Penal, que é causa de interrupção da prescrição a publicação da sentença ou
o acórdão condenatório. Ou seja, a discussão daquilo que a gente está trabalhando aqui, isso que a gente está discutindo, acontece em função deste ou. A doutrina, majoritariamente, passou a entender o seguinte, que, olha só, a sistemática do mesmo artigo 117 em relação à pronúncia. Olha bem, então, diz o artigo 117, o curso da prescrição interrompe-se pela pronúncia. E também pela decisão que confirma a pronúncia. Então, vamos imaginar, eu tenho que o réu no júri foi pronunciado, a pronúncia interrompeu a contagem da prescrição da pretensão punitiva. Aí ele interpôs recurso em sentido estrito. E no julgamento desse recurso em sentido estrito, o tribunal mantém a pronúncia. Nesse caso, eu não tenho dúvida. Primeiro, porque são incisos diferentes. Segundo, porque não tem a palavra ou. Então, o que você tem é que a pronúncia interrompe e a confirmação da pronúncia pelo tribunal, no julgamento do recurso, também interrompe. Ficou claro? Então, eu não tenho margem para dúvida aqui. E aí, a doutrina começou a sustentar o seguinte, que essas palavras na lei, elas não são inúteis. Em razão da interpretação daquilo que está escrito no inciso 4º do artigo 117, quem interrompe a sentença condenatória ou o acórdão condenatório. E aí se passou a entender o seguinte, que se o réu já tiver sido condenado no primeiro grau de jurisdição, a publicação da sentença condenatória interrompe. E aí, no julgamento do eventual recurso, se apenas houver uma manutenção da condenação efetuada na primeira instância, essa manutenção não interrompe, porque é ou um ou o outro. Ficou claro? Então, basicamente, o que você teria que raciocinar de acordo com o posicionamento majoritário na doutrina era isso aqui. Olha só, hipótese. E aí não importa qual é o crime, nem a quanto de pena. Eu tenho a data do fato, e aqui na data do fato eu começo a contagem da prescrição, certo? E aí eu tenho como próximo marco de interrupção da prescrição o recebimento da denúncia. Depois, a publicação da sentença condenatória. Interrompe também. Aí vamos imaginar que você tivesse aqui um recurso da defesa ou da acusação, não importa de quem é o recurso, e você tem aqui um acórdão mantendo a condenação. Então, é o que a gente chama de acórdão confirmatório. Da condenação. Na visão da doutrina, como ali, naquele artigo 117, inciso 4º, está a palavra ou, esse acórdão não zerava. Ele não interrompia a contagem do prazo prescricional. E por que ele não interrompia? Agora só com o trânsito em julgado da decisão, porque aí, lógico, eu deixo de contar a prescrição da pretensão punitiva e passo a contar a prescrição da pretensão executória. Fato é que, veja, as minhas contagens de lapso prescricional, elas iam da data do fato ao recebimento da denúncia, do recebimento da denúncia até a publicação da sentença condenatória, aqui prescrição da pretensão punitiva, eu costumo nas nossas aulas chamar de PPP1, aqui a PPP2, né? Então eu costumo falar assim, primeiro intervalo, segundo intervalo de prescrição da pretensão punitiva propriamente dita. E agora, veja, daqui até o trânsito em julgado, eu contava a prescrição superveniente ou intercorrente, que é uma modalidade de prescrição da pretensão punitiva. Mas por que o acórdão não zerava? Por causa daquele ou. Ficou claro? Porque é ou um ou outro.
Mas aí você me pergunta assim, mas Ana, qual é então a utilidade do legislador ter incluído em 2007 aquilo ali? Lembrando que lei penal não retroage em prejuízo do réu. Então, se o crime tiver sido praticado antes dessa inclusão daquele ou ali, né, antes de 2007, o acórdão não vai interromper para ninguém, tá? Mas aí, voltando para cá, olha só. Então, o que, que me interessa para você entender o que eu estou falando? Aquele ou, ele interessaria para esta hipótese que eu vou exemplificar agora. Então, vamos usar uma outra cor para a gente não confundir as hipóteses. Então, eu tenho aqui a data do fato, o prazo de prescrição começa a fluir, começa a contar aqui, com o recebimento da denúncia, ele interrompe, continua agora, né, uma nova contagem. Então, vamos imaginar, se fosse estelionato, seriam 12 anos para receber a denúncia, mais 12 anos para condenar. Mas aí, no nosso exemplo agora, em vez de condenado, o réu foi absolvido. Sentença absolutória. A sentença absolutória não interrompe. Então, para isso foi feita aquela inclusão, para colocar assim, olha só, o acórdão que condena interrompe. Então, na verdade, se o réu foi absolvido na primeira instância e aí ele é condenado no segundo grau, ou ele é condenado no STJ, ou ele é condenado no STJ, na hora que ele for condenado pela primeira vez, a primeira condenação é que vai interromper. Então, aqui eu tenho o acórdão condenatório. E aí, depois, até o trânsito em julgado. Então, na verdade, os intervalos neste exemplo agora, eles são contados assim. Eu vou analisar a PPP1, né, que é a nossa prescrição da pretensão punitiva na sua primeira modalidade, entre a data do fato e o recebimento da denúncia. Então, se fosse estelionato, 12 anos para iniciar o processo. Depois, 12 anos para condenar. Só que agora não condenou no primeiro grau. Então, ó, salta aqui e vem até o acórdão condenatório. Então, a PPP2 seria analisada nesse intervalo. E a prescrição superveniente passaria a ser considerada a partir do momento em que houvesse uma primeira condenação. Então, na verdade, o que você tinha, veja, num primeiro momento, por força da palavra, da expressão ou, que é uma conjunção alternativa, é de que quem interrompe ou a sentença ou o acórdão. Então, a doutrina entendia que o ou ele tinha que ser levado em consideração. Ficou claro? E que se o réu tivesse sido condenado na primeira instância e depois, em grau de recurso, no julgamento da apelação, por exemplo, houvesse uma confirmação de uma sentença condenatória já proferida, essa confirmação não era causa interruptiva. Ficou claro? Por causa do ou. Ok? Lógico que parte da doutrina minoritária sustentava que não. E nós tínhamos alguns acórdãos em sentido contrário anos atrás, principalmente naquelas hipóteses em que ocorre uma significativa alteração, um incremento da pena do indivíduo. Então, uma modificação da pena muito significativa, lógico que poderia levar aí a análise sobre uma nova causa interruptiva. Então, nós tínhamos decisões as mais diversas. Fato é, gente, que havia uma divergência, principalmente nos últimos anos, entre a posição da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, e aí o carro-chefe desse posicionamento era o Alexandre de Moraes, e a segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Na primeira turma, de tempos para cá, crescia o entendimento de que o acórdão que confirma a sentença condenatória também tem que interromper. Na segunda turma, o entendimento até presta atenção, isso que eu preciso que você entenda. Para de achar que o ministro está querendo passar a mão na cabeça dos caras, não é isso. Todo mundo tem consciência de que o certo era que a cada julgamento de recurso interrompesse. O problema é que quem tem que fazer isso é o legislador. Então, na segunda turma, imperava o entendimento que, muito embora o razoável fosse realmente considerarmos que os acórdãos devam interromper,
Isso por força do princípio da legalidade, porque, veja bem, lei penal não pode ser interpretada em prejuízo do réu, não pode haver interpretação em malam partem. Então, isso deveria ser um incremento, um acréscimo, uma modificação legislativa. E aí a segunda turma defendia que só a lei poderia tirar aquele ou dali. Ficou claro? Então, na verdade, o que você tem hoje, diante da decisão do Pleno, é que venceu o posicionamento que o Alexandre de Moraes vinha sustentando na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Então, vamos voltar para cá. Olha só, quais eram as divergências anteriores? Então, eu vou preparar esse mesmo materialzinho que aqui está, eu vou colocar para você aí, você vai encontrar aqui embaixo desse vídeo um link, ok? Com o material para você baixar. Se você estiver dentro da nossa área do aluno, do nosso curso de prescrição penal descomplicada, vai estar na sua área do aluno. Então, o que eu preciso? Que você entenda o seguinte, havia uma divergência antes entre a primeira e a segunda turma do STF. Posição da primeira turma, semelhante à que acabou vencendo no plenário, tá? De que o acórdão tem que interromper também, ainda que seja apenas um acórdão de confirmação de uma decisão já existente de condenação. Mas a decisão da segunda turma, que era basicamente essa decisão aqui, olha só, posicionamento da segunda turma. Matéria penal, alegada violação a preceitos inscritos na Constituição da República, ausência de ofensa direta, pretendido afastamento da extinção da punibilidade do réu, alegada eficácia interruptiva do acórdão confirmatório, que confirma a sentença condenatória, inocorrência grave improvido. E aí está lá, olha, jurisprudência dessa Suprema Corte, cujas decisões corretamente distinguem para efeito de interrupção da prescrição, acórdão condenatório e acórdão meramente confirmatório, certo? Em ordem a não atribuir eficácia interruptiva do lapso prescricional à decisão do tribunal, que simplesmente negou provimento ao recurso interposto pelo réu contra a anterior sentença. E aí, os argumentos, né, a favor dessa decisão são argumentos que estão elencados nos recursos. Então, o principal argumento é realmente o fato de que não cabe à jurisprudência fazer o papel do legislador em matéria penal. Veja, muito embora eu concorde com a posição da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, nós temos que acatar e saber aí que a primeira turma levou, né, o caso chegou ao plenário do Supremo Tribunal Federal e, por maioria de votos, venceu o posicionamento que está nesse habeas corpus que nós mencionamos no início do nosso vídeo, que é o HC 1766473. O que isso significa? Significa que, a partir de hoje, veja, nós temos esta situação aqui. Olha só, a partir de hoje, novo posicionamento do STF. Então, nova posição, agora pelo plenário, certo? Ela passa a ser a seguinte situação: são causas interruptivas da prescrição. Então, começa a fluir com a consumação do crime. O recebimento da denúncia ou queixa é causa de interrupção. A sentença, na verdade, é sempre a publicação da sentença, tá? Então, a sentença condenatória é causa de interrupção. O acórdão que confirma a condenação também é causa de interrupção. E depois nós temos aí o marco do trânsito em julgado para o início da contagem da PPE, que é uma outra discussão que está para ser definida no Supremo Tribunal Federal, se o início da contagem da PPE deve ser realmente conforme estabelece o artigo 112, inciso 1º, ou se vai fluir a partir do trânsito em julgado definitivo. Está pendente de julgamento, o julgamento estava previsto e foi suspenso, tá? Na verdade, foi retirado de pauta. Agora, a gente tem que lembrar, então, primeira hipótese, se o réu tiver sido condenado no primeiro grau. Ana, e se o réu tiver sido absolvido? Se ele tiver sido absolvido, então eu tenho como causas interruptivas a data o início da contagem com a consumação do crime, o recebimento da denúncia ou queixa é causa de interrupção. Aí, se o réu for absolvido, a absolvição não interrompe, ok? Mas o acórdão que condena interrompe e depois o trânsito em julgado.
Então, na verdade, a contagem da prescrição passa a ser assim. Eu conto aqui a PPP, aqui PPP, aqui prescrição superveniente ou intercorrente, aqui prescrição superveniente ou intercorrente. Agora, e se o réu tiver sido absolvido? PPP, PPP, ok? Tranquilo? E, opa, não. Se o réu foi absolvido, oh meu Deus do céu, se o réu foi absolvido, a gente tem a mania de botar o tracinho ali, ele sempre atrapalha a nossa vida. Então, se a prescrição da pretensão punitiva vai ser contada entre o recebimento da denúncia e a primeira condenação dele, e depois aqui a prescrição superveniente. Ou seja, a partir de agora, a posição do STF, certo? Ela passa a ser definida pela decisão do plenário nesse habeas corpus, ok? Espero que você tenha gostado. Se você quiser saber mais sobre prescrição, a gente tem um curso de prescrição penal descomplicada. É um curso bem legal, porque ele tem, primeiro, uma base sobre prescrição, e aí a gente tem outra coisa que a gente tem que prestar atenção nessa decisão do Supremo Tribunal Federal, é como é que vai ficar a questão modulatória dos efeitos, né? Porque, em tese, essa decisão deveria ser a partir de agora, por conta da irretroatividade da norma penal prejudicial. Mas o Supremo já vinha com entendimentos anteriores, então a gente está. É complicado isso, né? Tudo bem que não é uma lei, mas as interpretações jurisprudenciais também deveriam seguir o mesmo parâmetro. Mas a gente tem que aguardar para verificar como é que isso vai ficar. Mas, de certa forma, agora fica claro para a gente, lembrando que nada disso de acórdão condenatório se aplica a crimes praticados antes de 2007, né? Que é quando houve aí esse incremento do inciso 4º do artigo 117 do Código Penal. No nosso curso de prescrição descomplicada, a gente tem um módulo básico. Depois desse módulo básico, nós temos um módulo avançado, em que eu faço comentários e discuto com você todas as mudanças de posicionamento, incremento legislativo e jurisprudencial. Depois, um módulo para concursos e um módulo para advogados, ok? Um beijinho, espero que você tenha gostado do vídeo. Curte aí, que faz diferença. Se inscreve no canal, que toda hora eu estou ao vivo gravando novidades para você, tá?